tudo bem? Mais uma videoaula aí, né? Espero que vocês tenham passado uma boa semana. Espero que estejam em casa, usando álcool gel, lavando bem a mão, né? Evitando aí sair na rua, né? Preservando o isolamento social. Por enquanto que eu tô falando aqui, então já vão pegando o livro, página 403, unidade 3. Né? A gente vai falar hoje sobre glicídios e lipídios, ou seja, açúcares e gorduras, que é um assunto que a gente está bem aí, bem antenado, né? Ô, saudade aí da cantina da escola, né? Então, hoje o assunto é glicídios e lipídios, ok? Vale lembrar que a gente está falando agora de substâncias orgânicas, né? Então, as substâncias inorgânicas, ou seja, aquelas que não possuem a molécula de carbono, ficou ali em água e sais minerais. Agora, a gente vai falar, todas as moléculas que a gente vai falar aqui, todos os átomos, têm a presença do carbono, tá? Então, vamos começar aí a falar um pouquinho sobre a nossa aula. Então, a gente está falando, como eu tinha citado anteriormente, a gente está falando sobre substâncias orgânicas, né? Essas substâncias, tanto os glicídios quanto os lipídios, elas têm três funções básicas: estrutural, energética e controladora, tá? A primeira, ela vai constituir as células e os tecidos, né? Então, a gente tem dois exemplos importantes, que é o colágeno e a celulose. O colágeno, que ele fica abaixo do nosso tecido epitelial, né? Entre o tecido epitelial ali e o tecido conjuntivo, que dá sustentação à nossa pele. Então, quando a gente vai ficando meio velha, que não é meu caso, né? Nosso rosto vai ficando, né, com aquelas marquinhas de expressão, porque na verdade, a gente vai perdendo um pouco dessa estrutura, a gente vai perdendo um pouco desse colágeno, né? Mas vale lembrar também que o colágeno não está só na pele, não, tá? Colágeno a gente encontra ali no sistema ósseo, né? No sistema cartilaginoso, né? Auxilia aí nas nossas articulações, tá? Já a celulose, ela vai dar estrutura da planta, tá? Então, a planta também tem célula eucariótica, né? Célula vegetal eucariótica, e ela precisa de uma sustentação. A sustentação quem dá aí é a celulose. Tá? Funções energéticas, né? O nome mesmo já diz, vai fornecer energia para a gente, né? Os glicídios, então, é uma rica fonte energética, né? Os lipídios já é uma reserva energética, então, um é fonte e outro é reserva, tá? E aí o exemplo aí é a glicose, ok? E funções controladoras. Então, assim, algumas substâncias orgânicas, eles vão controlar a atividade de células, né, que são detentoras aí de algumas informações genéticas. Qual o nome dessas células? Né, a gente tem aí, qual a estrutura, né, a gente tem o DNA e o RNA, né, e as proteínas, que são ali as informações, né, que carregam as nossas informações genéticas. Aqui embaixo, e aí eu vou pegar aqui a canetinha, né, aqui embaixo a gente tem aqui os exemplos dessas substâncias orgânicas. Então, hoje a gente vai falar sobre os glicídios, né, também conhecidos como carboidratos, e os lipídios. Nas próximas aulas a gente vai falar aí das proteínas, das vitaminas e dos ácidos nucleicos, né, que aí estrutura o nosso material genético. Tudo bem? Então, o glicídio, né, do grego, glicos, vem doce, vem da palavra doce, né, vem de doce, significado doce, né? Então, os glicídios nada mais são do que os açúcares, né? A gente tem alguns tipos de glicídios, a gente tem a sacarose, tem o amido, tem a glicose, a famosa glicose, frutose e a celulose, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, tá? Essas moléculas orgânicas, elas têm fundamentalmente o átomo de carbono, visto que é uma substância orgânica, mas também tem hidrogênio e oxigênio, tá? São conhecidos aí popularmente como açúcares, né? Carboidratos também. Essa classe ela é muito ampla. Ela vai abranger aí, né, do açúcar mais comum até o mais complexo, né, como a celulose e o amido. E a gente encontra, né, esses dois componentes aí também em processos vegetais da fotossíntese. Tudo bem? Funções. Então, a gente está falando aqui, né, falamos um pouquinho dos glicídios. Quais são as funções desse glicídio? Eu já tinha comentado anteriormente que ela tem uma função energética, ela tem fonte energética, então é um combustível para as nossas células, né? Tanto é que quando a gente tem, por exemplo, diminuição da glicose, né, a gente tem uma hipoglicemia, né, que é uma diminuição da glicose no nosso corpo, a gente fica meio tonto, meio sem energia, muitos chegam a desmaiar, porque é a partir dessa glicose que eu preciso gerar energia para o meu corpo. As minhas células precisam dessa glicose,
tá? A gente também tem ela como fonte de reserva energética, assim como os lipídios que a gente vai citar, tá? Essa reserva energética, ou seja, a gente vai acumular isso para servir posteriormente, quando a gente não tiver, por exemplo, né, se alimentando muito bem ou com uma baixa desse componente. A gente tem um exemplo aqui de reserva energética, a quitina e a celulose. A quitina a gente encontra no exoesqueleto aí dos insetos, por exemplo, dos artrópodes, né? Então, lembra que a gente falou, né, no 7º ano, tempos áureos, né? Que os artrópodes, eles fazem um processo que a gente chama de muda ou equidise, né? Aqui, inclusive, não sei se vocês conseguem ver, a gente tem até, deixa eu tirar aqui, umazinha aqui de um aracnídeo, né, de uma aranha. Enfim, então, essa quitina aí, ela tem como função reserva energética também, tá? E a celulose, que a gente já tinha comentado, né? A função construtora, que a gente tinha citado anteriormente, a gente vai encontrar isso nos ácidos nucleicos, né? Que é o DNA e o RNA. E eles estão relacionados com o comando e instruções aí das células, né? De uma maneira hereditária, ou seja, essas informações a gente recebe lá dos nossos antepassados, ok? Vamos lá, a gente divide, né, esses glicídios em 3 grupos principais. A gente tem os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. E eu queria que vocês acompanhassem comigo, né, lembrando ali do marca-texto, vocês sabem que eu adoro fazer isso. Página 404, tá? Por favor, vamos acompanhar todos, tá? E lá, vocês vão achar a palavra monossacarídeos. Em cima do monossacarídeos, eu queria que vocês marcassem. Então, a palavra sacarídeo tem origem aí do termo grego, sacaron, que vem de açúcar, ok? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre os monossacarídeos, tá? Esses monossacarídeos, eles são subdivididos em pentoses e hexoses, tá? As pentoses e as hexoses, na verdade, têm a ver com a quantidade de ligação química que a gente vai encontrar, formando essas moléculas, ok? A pentose, a gente tem 5 ligações aí com os carbonos, né? E as hexoses, a gente tem 6 ligações de carbono, ok? Aqui é quase um mapinha mental que a gente está vendo, então, as pentoses e as hexoses, ok? E aí a gente subdividir, a gente divide novamente, né? Então, as pentoses a gente divide em desoxirribose e riboses, ok? E as hexoses a gente também subdivide em glicose, frutose e galactose, tá? Lá no nosso livro, coloquem aí importante, né? As desoxirriboses, papel importante biológico, daí é a formação do nosso DNA, né? Do nosso ácido desoxirribonucleico, por isso desoxirribose, ok? E a gente encontra aí as fontes, né? Todas as células aí do nosso corpo. As riboses, a gente vai encontrar no RNA, por isso ácido ribonucleico, ok? E a gente também vai encontrar aí nas células dos seres vivos. Tudo bem? Passando para as hexoses, né? A glicose aí a gente tem o papel fundamental de função energética, né? Essencial para a energia do nosso corpo. A gente encontra aí, né, no mel, por exemplo, e diversos frutos, né? A frutose, o nome mesmo já diz, então a gente já sabe da onde a fonte que vem dos frutos, e também tem um papel importante de fonte energética. Na verdade, os 3, né? E a galactose, também fonte energética, a gente encontra principalmente aí no leite, ok? Os disacarídeos. Então, os disacarídeos, a gente vai ter aí de 2 a 10 monossacarídeos formando essas estruturas, tá? A gente também pode chamar os disacarídeos de oligosacarídeos. E a gente subdivide em 3. Maltose, sacarose e lactose. A lactose está tão famosa aí, né? A gente ouve muito falar que é intolerante à lactose, né? Que é essa proteína que a gente encontra no leite, tá? Maltose é a junção de glicose mais glicose, né? Função essencialmente energética, a gente encontra em vegetais, ok? A sacarose, a gente tem glicose com frutose, tá? Também função energética, a gente encontra nos frutos. E
A lactose, a gente tem a glicose mais a galactose, também função energética a gente encontra no leite, ok? Eu botei aqui, ó, marcar aqui para vocês os disacarídeos formados por mais de 2 monossacarídeos. Lembrando que os monossacarídeos vão servir de base aí para a formação dos disacarídeos e os polissacarídeos, ok? Então, os poli, a gente tem aí uma união de diversos monossacarídeos, né? A gente tem funções estruturais e energéticas. Função estrutural, a gente tem a celulose e a quitina, que a gente já tinha citado. E a função energética, a gente tem o amido e o glicogênio. E a gente vai falar um pouquinho deles agora, ok? Amido, galera. O amido é a principal substância da reserva energética dos vegetais. A gente encontra boa parte aí nos tubérculos, né? Batata doce, o trigo, né? A gente encontra, né, nas raízes e no caule, que é a reserva energética das plantas, né? Então, quando essa planta ela realiza a fotossíntese, ela vai produzir glicose, né, que produz glicose que na forma de amido se armazena lá nas raízes e no caule, tá? Por isso que quando a gente come, por exemplo, arroz, a gente quebra esse amido e vira glicose, né? Isso é importante porque, por exemplo, a pessoa diabética, né, ela não consegue ter essa noção, às vezes, de que come, né? A diabetes não está relacionada apenas a comidas doces, de sabores doces. O amido, por exemplo, né? A gente tem ali o arroz, né? A gente quando coloca sal, ele vira uma comida salgada, mas quando quebrado, ou seja, quando hidrolisado, quando quebrado, isso vai virar glicose, né? Então, o macarrão, tudo que tem farinha branca, né? É uma fonte aí energética, né? Tem amido e, consequentemente, na quebra vai virar glicose. Tudo bem? Então, já falei para vocês sobre a questão do vegetal, né? Estima-se que 80% das calorias que a gente consome são provenientes desses carboidratos, né? Por isso que é importante uma alimentação aí controlada, equilibrada, né? Preservando principalmente, não é que a gente não deva comer esses alimentos, né? Mas a gente deve equilibrar esses alimentos. Tudo bem? E aí, eu não sei se vocês lembram, provavelmente sim, né? Quem foi meu aluno. Lá no 8º ano, nós fizemos, né, uma experiência sobre a presença do amido nos alimentos. Então, a gente pingava uma gotinha de iodo, né, em cima desses alimentos e quando reagia, né, então quando ele se ligava ao amido, ele reagia e a gente tinha colorações aí diferentes, né? Então, se ele ficava azul, ele tinha amido, se não, ele não tinha, né? Então, eu coloquei aí para vocês relembrarem. Relembrar é viver, não é mesmo? Aqui, ó, a imagem. Vamos falar um pouquinho do glicogênio? Então, a gente falou da glicose, entendemos a situação. O glicogênio, gente, ele é um polissacarídeo essencial, tá? De reserva energética para os animais, assim como o amido é para as plantas e o glicogênio é para a gente, né? Ele vai ser encontrado principalmente nos nossos músculos, né? E no fígado, tá? Nos nossos músculos estriados, esqueléticos, ou seja, aqueles que estão associados com os nossos esqueletos, tá? E ele é reserva energética. Então, quando a gente tem uma diminuição de glicose no nosso corpo, a gente vai precisar quebrar esse glicogênio para gerar glicose, para a gente não ficar aí com esse déficit desse nutriente, tá bom? Então, o glicogênio ele vai atuar como se fosse um plano B no nosso corpo. Quando a gente tem baixa aí de glicose, por exemplo, a gente retira, né, o glicogênio ali do fígado e dos músculos e transforma esse glicogênio em glicose, ok? Estima-se aí que uma molécula de glicogênio contenha cerca de 60 mil resíduos de glicose, então é glicose pra caramba. Então, pessoas que tenham, por exemplo, déficits nutricionais, né, ou seja, a pessoa que não consegue ter alimento todos os dias, né? Você repara que a musculatura, a massa muscular dela é muito reduzida, porque ela já está usando toda a reserva energética ali do glicogênio dos músculos que ela tem, ok? Celulose, né? A gente tá o dia todo com a celulose. Eu tô aqui, ó, celulose, mas a gente não tem noção do que é celulose, né? Então, a celulose é o principal componente aí da parede celular dos vegetais, né? Da rigidez a essas plantas. E a gente transforma essa celulose em basicamente um monte de coisa, principalmente papel, né? Então, o nosso papel, né? Ele tem como base célula vegetal, né? A celulose,
tá? O Brasil, a produção de celulose no Brasil é uma das maiores atividades econômicas, tá? Então, assim, aí você vai se perguntar o porquê. Porque a gente tem enormes florestas e aí, para a gente conseguir celulose, a gente precisa desmatar, né? Então, a dica que eu dou aqui para vocês é tentarem usar sempre papéis que são reciclados, que a gente evita aí o desmatamento, por exemplo, das nossas florestas. Tudo bem? Ah, lembrando, tá? Essa celulose ela pode sofrer modificações e virar, por exemplo, plástico. Então, tudo que vocês forem consumir, sempre deem uma olhadinha, tá? No que é feito o que você estiver utilizando, por exemplo. A quitina, então a quitina, né? E a celulose, elas têm função estrutural, a gente já tinha dito isso, né? A quitina é importantíssimo, né, para estruturar o exoesqueleto dos artrópodes, ou seja, nos artrópodes, né? E aí a gente tem as classes, né, os insetos, os aracnídeos, os crustáceos. O esqueleto ele não é interno, ele é externo, por isso exoesqueleto, tá? Mas vale lembrar que a gente também encontra quitina, tá? Nas paredes ali, na parede celular dos fungos, ok? Então, o que acontece? Esses animais, né, quando eles crescem, o esqueleto não cresce junto com ele, ao contrário da gente. Então, eles precisam fazer o que a gente chama de muda ou equidise, tá? Então, aquele esqueleto ali, né, que é formado por quitina, ele sai, a gente consegue ver bem aqui, ó. Aqui é o exoesqueleto e aqui é o animal saindo desse exoesqueleto. Então, ele sai, ele perde esse esqueleto externo, e aí o próximo esqueleto, né, o que vai ser sucessor a esse, começa a crescer logo abaixo, ok? Uma ressalva aqui, ó, importante. A gente não pode confundir quitina com queratina, por mais que os dois tenham funções semelhantes, tá? Lembrando que os dois também têm papel aí de hipermeabilizar, ok? A queratina é onde a gente encontra nas unhas, no cabelo, né? Nos cascos, bicos e escamas aí de alguns animais. A quitina forma o exoesqueleto dos artrópodes, ok? Vamos para, então, terminamos glicídios, vamos começar lipídios. Os lipídios, também conhecidos popularmente como gordura, né, são moléculas orgânicas que são insolúveis em água, ou seja, eles têm uma dificuldade de se associar à água, né? A gente vai ver que a gente tem uma região dos lipídios, né, que são regiões hidrofóbicas, ou seja, elas não se associam, elas não gostam de água, tá? E aí elas conseguem ser solúveis em algumas outras substâncias orgânicas, por exemplo, com álcool, éter e acetona, tá? A gente tem formando a biomolécula aí dos lipídios, né, o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, ok? E a gente encontra em diversos alimentos, né, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. E um alerta, a gente precisa também equilibrar esses níveis de lipídios que são ingeridos, ok? Funções. Então, quais são as funções? A gente tem a função de reserva de energia, que a gente já tinha citado, o isolante térmico, ácidos gráficos, e a gente tem uma função que é importante, que ele auxilia na absorção de algumas vitaminas. Então, a gente tem vitaminas que são lipossolúveis, lipo vem de gordura, ou seja, solúveis em gorduras, tá? Se dissolvem nos óleos, como a vitamina A, a D, a E e a K. Ok? Então, a gente vai ter vitaminas, quando a gente for falar de vitaminas, vocês vão ver que a gente tem vitaminas tanto hidrossolúveis quanto lipossolúveis. Hidrossolúveis, solúveis em água, como a vitamina C, o ácido ascórbico, tá? As lipossolúveis são vitaminas que são solúveis em óleo, ok? Reserva energética, eu já tinha falado, então quem é mais cheinho, né, como eu aqui, tem uma reserva energética maior, tá? Vale lembrar que essa capa de gordura, ou seja, essa camada de gordura, né, que se forma no nosso corpo, ele também auxilia na manutenção da temperatura corporal, ou seja, nos isola, né, faz um processo de isolante térmico. E aqui eu coloquei duas imagens importantes, né, que são imagens aqui de ursos polares. Né, os ursos polares, tá? Eles fazem um processo que a gente chama de hibernação,
ok? Então, quando o inverno fica mais rigoroso, eles precisam se alimentar muito, ou seja, né, acumular gordura para poder conseguir ter tanto energia quanto, né, isolante térmico aí para esse período que ele vai precisar hibernar. Então, ele diminui o metabolismo e ele fica lá hibernando, tá? Só que por conta das mudanças climáticas, esses ursos polares não estão encontrando tanto alimento. Ou seja, eles não estão conseguindo hibernar o tempo que eles deveriam, não estão conseguindo preservar a reserva energética que eles precisavam, muito menos isolantes térmicos. E infelizmente eles estão chegando a essa situação aqui. Muito triste, né? Vamos para os ácidos graxos e eu lembro da Top Term. Então, olha só, eles estão presentes aí nos óleos vegetais, né, extraídos principalmente das sementes, né? A gente tem a soja e o girassol, canola, o milho, ok? Muito utilizados nos nossos óleos, né, que a gente utiliza em casa, né, para preparar aí as nossas friturinhas, né? E aí eles são utilizados na síntese de moléculas orgânicas e principalmente das nossas membranas celulares, ok? Vamos para os glicerídeos, tá? Os glicerídeos são lipídios, tá? Encontrados na maior quantidade dos alimentos. E aí a gente vai ser representados pelos óleos e as gorduras. Tem diferença de óleo e tem diferença de gordura, tá? Primeira coisa, ok? Óleos, elas são substâncias extremamente comumente a plantas. Então, os óleos, eles estão ligados à planta, têm função energética protetora e permeabilizante. As gorduras têm características animais, ok? E uma outra coisa que é interessante é que os óleos em temperatura ambiente, eles vão se encontrar em, né, a aparência dele vai ser uma aparência líquida, tá? Ao contrário das gorduras que tem aí, né, em temperatura ambiente, se encontra em forma sólida. E aí a gente divide essa gordura em três tipos: as saturadas, as insaturadas e as gorduras trans, tá? Vamos para a primeira que a gente vou marcar aqui para vocês, ok? Então, ó, as gorduras saturadas, tá? A gente encontra aí na maioria dos alimentos de origem animal, né? E nos seus derivados, ok? A gente tem pouco alimento de origem vegetal que tem esse tipo de gordura, né? A gente tem o coco e o palmito aí, tá? Na temperatura ambiente, ela se encontra em forma sólida, ok? E ela é mais estável e menos oxidável, ok? As gorduras insaturadas, tá? A gente tem aí a maioria né, de origem vegetal, tá bom? Em temperatura ambiente, ela né, tem como aí característica a presença líquida, ok? E as gorduras trans, né? Então, as gorduras trans, elas vêm de um processo, né, de hidrogenação. Lembra aquele chocolate, às vezes, que a gente come, que, né, o céu da boca parece engordurado? Então, aquilo dali é gordura trans, tá? Processo de hidrogenação, né? Esse tipo de gordura, ele está muito relacionado com o aumento de obesidade e doenças cardiovasculares, né? Porque é uma gordura industrializada, ok? Então, se a gente fosse fazer um panorama aí, né? A gordura insaturada é uma gordura boa, né? Ela vai estar relacionada aí com o aumento do HDL, que é o colesterol bom. A gente tem dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. O HDL a gente chama de colesterol bom, o LDL a gente chama de colesterol ruim, tá? E a gordura insaturada, ela não é tão bacana assim, ok? Vamos para os cerídeos, né? As ceras podem ter aí duas origens, vegetal ou animal, né? A cera vegetal a gente, né, tem como exemplo clássico aí a cera das abelhas, né? Elas têm papel importante de impermeabilização, né? Nos pássaros, nas aves, por exemplo, né? Eles têm ali próxima à cauda, uma glândula que a gente chama de glândula uropigiana, que produz um tipo de cera que permeabiliza a pena dessas aves, tá impedindo que elas molhem. Ou seja, a ave ela pode mergulhar, pode ser uma ave aquática, e as pernas não vão molhar porque ela passou essa cerinha aí nas pernas para impermeabilizar. E a gente tem, ó, a gente produz a cera do ouvido, né? Esse cerídeo, né? Que a gente chama, na verdade, né, na medicina de cerume, ok? O cerume, ele tem duas funções: função impermeabilizante, tá? E ele também tem como função
impedir a entrada de partículas, tá? E micro-organismos dentro, pela nossa orelha, pelo nosso canal auditivo, tá? Dica aí, né? Não tirem a cera do ouvido de vocês com o cotonete, porque a gente pode perfurar o tímpano, né, e gerar problemas posteriores. Ou a gente pode empurrar a cera para dentro do ouvido, do canal auditivo, tá? E a gente tem uma diminuição da audição, né? O ideal é que a gente faça essa limpeza por fora, ok? E quando for fazer uma limpeza mais interna, ir até o médico para fazer, né, o que a gente chama de lavagem, ok? Vamos para os carotenoides, né? Os carotenoides são pigmentos aí também lipossolúveis, né? Eles são responsáveis por dar cor, principalmente as cores laranja, amarela e vermelha, né? Aí a gente tem essas cores aí presentes em algas, em fungos, em vegetais, né? Esses carotenoides, eles são importantes pra gente, né? Ele auxilia, né? Tem um carotenoide importante, que é o beta-caroteno, que ele se associa a uma vitamina, que é a vitamina A, né, que melhora aí a nossa visão, por exemplo, ok? E aonde eu encontro esses tipos de carotenoides? Então, a gente tem cenoura, tem a beterraba, né, que são importantes. Outra coisa que é importante desses carotenoides é que ele tem um papel importante de antioxidante, ou seja, ele diminui o envelhecimento das nossas células, tá? Aumenta a resposta imune. Agora a gente vai falar aqui, né, sobre os esteroides, né? Então, os esteroides, eles não possuem ácidos graxos em suas estruturas, né? Eles vão atuar no nosso corpo como hormônios, tá? Principalmente aí secretados pelas nossas gônadas, então a gente tem aí, né, pelas glândulas, né, a gente tem as gônadas, masculina e feminina, tem o córtex adrenal, né, tem a placenta, né? Vale lembrar que o hormônio que a gente chama de masculino é a testosterona e os hormônios que a gente chama de feminino é a progesterona e o estrogênio, mais, né, precisamente o estrogênio, que também pode ser chamado de estrógeno ou estradiol, é a mesma coisa, mas aí a gente ressalta aqui uma coisinha. Não necessariamente homens e mulheres só produzem e secretam esses hormônios que eu citei para vocês, ok? As mulheres também produzem testosterona, os homens também produzem o estradiol, ok? Mas numa quantidade mais baixa, visto que esses hormônios, eles são hormônios que estão ligados diretamente às características do sexo, ok? Por isso que mulheres, quando tomam, né, as famosas bombas, por exemplo, os esteroides aí sintéticos, elas começam a desenvolver características masculinizadas, né? Porque elas vão desenvolver características masculinas, ok? O colesterol é um esteroide, a gente já tinha citado anteriormente. A gente tem dois tipos básicos de colesterol, na verdade tem três, tá? O total, o HDL e o LDL, ok? O LDL é o colesterol ruim, por isso que na imagem ele tá com uma carinha feia, tá? É ele que faz um processo de entupimento dessas veias, ok? Então, quando a gente tem um aumento do colesterol LDL, né, a gente pode ter diversos problemas aí cardiovasculares. E o HDL, ele é responsável por retirar o LDL das nossas veias e artérias, ok? Então, o ideal é que a gente tenha mais colesterol HDL e menos colesterol LDL, tudo bem? E aí eu tô falando de anabolizantes para vocês, né? Então, os esteroides anabolizantes são drogas, tá? Que tem a função aí principal de reposição de testosterona, né? O hormônio aí responsável por características masculinas, né? Mas vale lembrar que as mulheres também produzem em baixa quantidade, ok? Esses esteroides, gente, eles geram inúmeros problemas pra gente, tá? Aqui eu coloquei alguns para vocês, vocês estão vendo nas imagens, né? Então, eles podem gerar aí problemas, por exemplo, como calvície, tanto em homem quanto nas mulheres, insônia. Nas mulheres, um surgimento de pelos nas regiões da face, ok? Podem provocar, por exemplo, náusea e vômito, né? Dores crônicas estomacais, problemas cardíacos, aumento da gordura desse coração, infarto, né? Pode levar à morte, aumenta a oleosidade da pele, né? Surgimento de espinhas, por exemplo, gera aí, né, câncer de mama, câncer de estômago, tá? Então, o ideal é que a gente consiga manter né, o nosso peso, né, a nossa massa corporal com atividades físicas e equilibrando a nossa alimentação e não utilizando aí desses recursos, tudo bem?
E aqui, para finalizar, o mapinha mental, né? Que fala um pouquinho sobre, né, os glicídios e os lipídios, né? Espero que tenha sido fácil o entendimento da aula de hoje, né? Façam os exercícios, né, da página, peraí, 416 até a página 418, tá bom? Qualquer linha de dúvida, a gente tem os canais do WhatsApp e do e-mail, tá? E por favor, leiam, né, os textos das páginas 412, né, 413 e da página 414 e 415, ok? Que é um material de apoio pra gente, tá bom? Um grande beijo, até a próxima semana. Tchau!